Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar como eu vim parar aqui na França. Bom, eu sempre tive o sonho de morar fora e de fazer intercâmbio, mas como eu venho de uma família humilde, isso pra mim era praticamente impossível. E aí eu ficava horas e horas na internet procurando um jeito mais barato de viajar. E aí eu lembro que mais ou menos em 2009, eu acho que no final de 2009, eu achei um artigo na internet falando sobre o intercâmbio au pair nos Estados Unidos. Nesse artigo eles explicavam como funciona o programa, que é basicamente quando uma família americana recebe um estrangeiro ou um estrangeiro em casa, essa pessoa vai cuidar das crianças e vai fazer um curso de inglês nas horas vagas. Quando eu achei esse artigo, eu fiquei muito feliz, porque enfim eu tinha achado uma forma barata de viajar. Porque eu pensei, eu vou morar com uma família americana, eu não vou pagar aluguel, eu vou ter comida e ainda vou ter uma ajuda de custo por mês. Porque sim, a pessoa que trabalha como au pair tem um salário, digamos assim que é um salário por mês que eu poderia comprar minhas coisas e viajar quando eu tivesse off. Eu pesquisei muito sobre o processo de intercâmbio nos Estados Unidos e descobri que eu teria que passar por uma agência de intercâmbio. E aí eu entrei em contato com algumas agências e aí me falaram que para ser au pair nos Estados Unidos eu teria que ter nível intermediário de inglês e teria que ter carteira de motorista. E aí depois de pensar muito sobre isso, sobre o tempo que eu teria que ter para tirar a carteira de motorista e para estudar inglês, eu acabei desistindo desse intercâmbio, mas aí eu pensei, se existe au pair nos Estados Unidos, talvez exista também em outros países. E aí eu pesquisei na internet, eu coloquei no Google au pair na Europa e aí eu descobri que tinha vários outros países. Porém, existem alguns países que esse intercâmbio é regularizado para brasileiros e tem outros países que não são. Então, por exemplo, a Espanha, a Itália e Reino Unido não tem esse intercâmbio regularizado para brasileiros. Mas a Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo e vários outros países têm o intercâmbio regularizado para brasileiros. Eu me identifiquei mais com a França e aí eu pesquisei mais a fundo sobre o processo de intercâmbio. Eu achei vários blogs na internet, inclusive o blog da Lorena, de uma brasileira que foi au pair na França. E na época que eu achei o blog dela, ela não era mais au pair, mas ela ficou morando na França. Eu entrei em contato com ela e ela me respondeu, foi super fofa. Nós temos contato até hoje e no e-mail ela me indicou 2 grupos no Orkut, pra vocês terem noção de como faz tempo. Eu acho que já era 2010, começo de 2010, e aí eu entrei no grupo de au pair na França, no Orkut, conheci várias meninas, e aí eu descobri que eu poderia fazer o processo sozinha, eu não precisaria de agência. E aí eu me inscrevi no site Au Pair World, esse foi o primeiro passo. Eu me inscrevi nesse site e esse é um site onde meninas e meninos podem se inscrever para encontrar uma família e as famílias do mundo todo também se inscrevem para encontrar um au pair ou um au pair. Eu passei o ano de 2010 pesquisando sobre o intercâmbio e na verdade eu tive a oportunidade de vir para cá em 2010, mas aí eu acho que foi no segundo semestre de 2010, eu estava fazendo faculdade e aí eu pensei em trancar no final do período, que seria em dezembro. Mas a família que queria me receber queria que eu chegasse no mês de setembro, que é quando começa o ano escolar. E eu falei que não podia porque eu queria terminar meu período. Eu acho que eu estava no 4º período nessa época. Em 2011 eu cheguei a conversar com algumas famílias, mas aí no final eu decidi que era melhor terminar a faculdade. Como eu terminaria em junho ou julho de 2012, eu decidi terminar e viajar em setembro, que é quando começa o ano escolar. Mas durante esse tempo, 1 ano e meio mais ou menos, eu fiquei só pesquisando, guardando dinheiro, porque eu teria que pagar a minha passagem. E tinha também outros cursos com tradução de documentos para poder fazer o processo, né, do visto. E em janeiro de 2012 eu voltei a procurar famílias. E aí eu encontrei uma família que morava em uma cidadezinha pequena perto de Nantes. Era uma mãe divorciada com 2 filhos. Eu acho que isso aconteceu mais ou menos em março ou abril. Nós conversamos muito, eu troquei vários e-mails com essa família. Mas gente, eu não sei como ela conseguia me entender, porque meu francês era muito ruim. Eu tinha feito um curso de francês básico, mas eu não falava. E eu usava o Google Tradutor para escrever. E, gente, quando eu olho meus e-mails hoje, tinha muito erro. Eu não sei como ela conseguia me entender. E aí a gente estava mais ou menos fechando, mas aí eu conheci uma brasileira, a Letícia, que estava em contato com 3 famílias que moravam em Paris. Uma morava em Paris e as outras 2 moravam pertinho de Paris. E ela me perguntou se eu queria o contato de uma dessas famílias. E aí ela me passou o e-mail. E eu fiquei na dúvida, mas como era meu sonho vir pra Paris, eu mandei e-mail pra essa família. Nós conversamos, fizemos Skype. E nosso Skype foi muito ruim.
porque eu não falava francês. E aí quando eu vi a família na minha frente, me fazendo perguntas e eu travada lá, sem conseguir falar, fiquei desesperada, desliguei o computador, eu falei, meu Deus, não vai dar certo, eu não consigo falar. E aí eu mandei e-mail pra família pedindo desculpas, porque o meu francês era muito ruim e que eu iria entender se eles não quisessem ficar comigo. Mas aí, gente, quando tem que acontecer, realmente acontece. A família me respondeu falando que eles gostaram muito de mim e que não tinha problemas que eu não falasse francês. Isso era normal no começo e eu iria aprender com eles. E eu fiquei muito feliz, eu não tava acreditando que enfim eu conseguiria realizar meu sonho. E aí eu comecei a organizar os documentos, a traduzir os documentos, que eu teria que fazer o contrato e solicitar meu visto. Isso aconteceu em junho de 2012, eu teria que fazer o contrato, solicitar meu visto para poder viajar em setembro. Depois que eu fechei com essa família, nós tivemos que fazer o contrato. Porque pra quem não sabe, quando a gente faz esse intercâmbio au pair, a família tem que fazer um contrato, como se fosse um contrato de trabalho, mas é um contrato mais simples. Além desse contrato, a família inscreve o au pair ou a au pair num curso de francês. E junto com esses dois documentos, eu pude dar entrada no meu visto no Brasil. E o processo no Brasil é muito demorado. Eu não vou explicar tudo aqui direito, mas se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo só explicando sobre o intercâmbio au pair. E aí os documentos demoraram a chegar, e eu já tinha passagem comprada pra Brasília, já tinha minha entrevista marcada no consulado francês. E pra quem não sabe, existem 3 consulados da França no Brasil. Um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo e outro em Brasília. E eu, como moro no Nordeste, eu teria que ir pra Brasília pra solicitar meu visto lá. E aí eu mandei o meu pro consulado falando que só tinha as cópias, porque a família tinha me enviado os documentos escaneados por e-mail. E aí eles foram legais comigo, eles falaram que normalmente eles só aceitam os documentos originais, mas que nesse caso eles iriam abrir uma exceção, porque eu já estava com a passagem comprada pra França. Eu fui pra Brasília de avião e voltei de ônibus. A passagem de avião estava muito cara, e aí eu preferi fazer isso pra economizar. Mas no final eu acho que eu não economizei muito, porque eu tive que parar várias vezes pra tomar banho, pra comer, e no final eu acho que não valeu muito a pena. Depois que eu dei entrada no meu visto, eu iria receber meu passaporte em Recife. E aí eu lembro que eu recebi meu passaporte em uma sexta-feira e eu iria viajar numa quarta. E foi tipo muito corrido, eu tive que organizar tudo, fazer as malas, foi muito estresse. Mas aí eu consegui e deu tudo certo. Ah, e uma coisa que eu não contei. Quando eu descobri esse intercâmbio, eu contei pra todo mundo em casa, pra família, pros amigos. E na época todo mundo me achou louca. Como assim? Você vai viajar? Você vai deixar tudo aqui, vai pra França pra ser babá? Porque o trabalho de au pair é basicamente um trabalho de babá. Mas eu tinha certeza do que eu queria fazer. E aí eu foquei no que eu queria e continuei fazendo o processo. Mas quando eu decidi viajar só em 2012, eu parei de falar sobre isso, não contei pra mais ninguém. Eu só contei pra minha família e pros meus amigos 1 mês e meio antes de viajar, eu acho. Eu tive que contar em casa porque eu teria que ir pra Brasília, eu teria que fazer o visto. E aí eu acabei contando. E assim, pra minha mãe foi um choque, mas ao mesmo tempo ela sabia que eu tinha essa vontade de viajar. E no final ela aceitou, ela ficou muito triste, mas ela aceitou. Bom, então essa é a minha história. Eu cheguei aqui na França no dia 26 de setembro de 2012. Não foi fácil, eu fiz um resumo de como tudo aconteceu, mas eu passei por muito estresse, eu fiquei muito triste durante o processo, porque eu achei que não iria conseguir. Mas eu me dediquei e fiz tudo pra dar certo. E eu tô aqui hoje, realizei meu sonho e eu estou feliz aqui. E é isso, eu desejo mesmo pra você, se você tem um sonho de viajar, se dedique, procure, corra atrás que um dia dá certo. Bom, então foi isso, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!